E é o fato de 2022 o brasileiro ter sido enganado. Porque tem uma grande fake news que a direita promoveu que não tem como passar pano para ela. Cara, alguém quer falar mais alguma coisa disso? Não, disso não. Porque tem uma coisa que me intriga, além de comer trigo, e é o fato de 2022 o brasileiro ter sido enganado. Porque tem uma grande fake news que a direita promoveu que não tem como passar pano para ela. É impossível passar pano. A direita brasileira enganou o povo brasileiro com uma fake news cavalar. Cavalar não no sentido do peso, mas no tamanho da jeba. A mentira foi: o Brasil tem a Câmara de Deputados mais conservadora da história. É verdade. Eu falei sobre isso hoje. É verdade. Mas falou. Se fosse zero... Agora, imagina se não fosse, porque a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, deverá ser escolhida para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A indicação, feita sob acordo com outros partidos, deverá ser submetida à votação na próxima semana. A deputada será, se confirmada, a primeira mulher trans a ocupar a presidência da comissão na história do parlamento. Na Câmara, além do debate sobre gênero e combate à violência trans, Érica Hilton é autora de uma das principais agendas do governo Lula, o fim da escala 6x1, que promete avançar na Câmara. É isso aí, ó. A Câmara mais de direita da história terá a primeira... Depois falam que a direita é transfóbica, homofóbica. Tá vendo só? Aí, olha lá, é. O Congresso mais conservador da história, pois aí a Érica Hilton, não é? Como vai colocar ela como presidente da Comissão da Mulher? Estamos perdidos. Não, você veja, né? Como... Esse ano tem eleição para deputado e senador. Você vai reeleger? Você vai votar de novo em alguém que você já votou? Essa é a pergunta que eu lhe faço. Você é trouxa? Qual é o tamanho da sua trouxice? Hein, Caivano? Tudo bem. O Caivano tem a teoria dele. Pessoas inclinadas, ou seja, pessoas com coceira no furico de ser de direita, mas não são. Não é isso. É a transdireita. Eu estou dizendo o seguinte, se você tinha um deputado de direita e você passa a ter dois, você dobrou. Não, mas é a maioria, poxa. Tudo bem. Chegaram lá uma ideia de que seria a maioria. Eu concordo contigo. É a maioria. Só que não é, né? A maior bancada, mas não é a maioria no Congresso. Tem prurido de direita. Mas o mundo tá tão maluco que tem um amigo ginecologista, Malcolm Montgomery, que manda um abraço para ele. Ele me contou outro dia que foi uma moça no consultório dele e ele perguntou: quando foi a tua primeira menstruação? Ele falou: não menstruei nunca, eu sou trans. Então, se você tem um homem que mesmo trans vai no ginecologista, então já está tudo dito. Mas não tem que ir agora? Não tem que atender? Não, ele atendeu. Mas ela era operada? É operada. Não, porque o problema da pessoa que não faz a transição, né, que é a adequação, né? Aí chega lá o sujeito, né? Ô, doutor, e aí, beleza? Chega lá no China. E aí, mano? E aí? Chega aí. Ô, e aí, mano? Beleza? Aí ele fala assim, qual é o seu problema? Eu vou mostrar minha vagininha. Não, porque tá uma loucura. Ai, não, meu Deus, não tá uma loucura. Não mostrou isso. Tem gente que falou que a Érica Hilton não fez a transição. Eu já ouvi dizer isso, eu não sei se não é verdade. Sei, eu também não quero nem saber. Eu não sei. Recentemente ela... Você sabe, alemão? Eu não tenho nenhuma... Não estou curioso com isso. Você sabe, alemão, se ela fez? Então, eu não Por que a alemã saberia? Não sei. Bom, não sei. Mas ela casou com um homem trans. Então, aí ela pode engravidar o marido dela. É gente, isso. Me supera. É isso. Juro, me supera. Não, eu entendi. Mas não dá. É verdade. Sei lá. Bom, isso aí. Vamos falar de coisa boa.
Bora. Divulgada nesta quarta-feira, a pesquisa Atlas Bloomberg indica que, em atual segundo turno nas eleições presidenciais deste ano, Flávio Bolsonaro registra cerca de 46,3% das intenções de voto, enquanto Lula tem 46,2%, configurando empate técnico dentro da margem de erro em favor de Flávio. O levantamento ouviu quase 5 mil eleitores entre os dias 19 e 24 de fevereiro. O dado contrasta com o cenário de primeiro turno, na qual Lula ainda lidera com folga e mantém vantagem sobre todos os adversários testados. Ou seja, a pesquisa sugere que o presidente continua forte na largada, mas enfrenta mais e mais dificuldades em uma disputa direta polarizada. Esse cenário ajuda a explicar o movimento nos bastidores do PT. Segundo relatos políticos, setores do partido avaliam que a presença de Flávio Bolsonaro na disputa poderia ser útil para convencer Fernando Haddad a aceitar uma candidatura presidencial alternativa. A lógica simples. Diante de um adversário identificado com o bolsonarismo moderado, o PT poderia defender a necessidade de um nome lulista moderado e com maior capacidade de mobilização eleitoral ou de enfrentamento direto no segundo turno. A articulação revela uma aparente contradição estratégica. Publicamente, o PT trabalha para consolidar Lula como candidato natural à reeleição, mas nos bastidores discute cenários que dependem justamente do avanço de um adversário forte para reorganizar a própria candidatura no conjunto. As informações mostram que a eleição de 2026 já começa a ser desenhada, como sempre no Brasil, menos por programas de governo e mais por cálculos de viabilidade eleitoral. Tudo a depender, é claro, do Supremo Tribunal Federal. Eu tinha razão. Agora, ou não, Pavio? uma coisa que eu ouvia hoje de muitos do STF, em sigilo, é claro, porque agora eu estou... Eles falam em sigilo, né? Hoje em dia, Da Malu Gaspar. eu tenho o mesmo prestígio que o povo da Globo News. Perfeito. do Pô, jornal. não duvido, você tem Perfeito. muito mais do que Eu ele. acho que muito mais. E né? hoje eu tenho até mais entrada, se você quer saber. O problema é o seguinte, eu coloquei essa frase ao final do texto, porque de fato, os ministros do TSE misturado com o STF, Sim, TSF, esses ministros do STF, que é a última instância, a última palavra, o último erro, o último absurdo, nenhum deles, inclusive daqueles mais entusiastas de um país de direita, nenhum deles topa a candidatura do Flávio Bolsonaro. Topam do Tarcísio, por mais problema que o Tarcísio tenha. Mas nenhum, e quando eu digo nenhum, é nenhum, Opa, ninguém no STF endossaria Flávio Bolsonaro. Foi o que eu levantei hoje no STF. mas e o que eles têm a ver com isso? Segredo. Não, mas espera aí. Não, tudo bem. Mas não podemos estar num país em que uma candidatura de alguém deve estar convalidada ou avaliada ou avalizada por um ministro do STF. Aí junta tudo isso que eu falei pra vocês dois aqui, óbvio, pra nossa audiência, do recado que deu a The Economist. Então, Pavio. Muito provavelmente... The Economist, mas esse é o ponto, é o enfoque negativo. Tá? Que o STF é o poder moderador, esse é o enfoque negativo. Agora, vamos para o enfoque positivo. Vamos pensar em ministros que queiram retirar o STF do lixo. E para isso eles contam com um presidente no qual eles podem confiar para fazer indicações de pessoas com real notável saber jurídico. Sim. E não cambalacheiros. Ok. Até nesse aspecto,
o Flávio não é endossado pelos ministros. Agora, tem uma informação aí que quando a gente puxa Eu estou falando aqui que foi o que eu levantei Entendi. hoje, Sim, tá? entendi. Eu não Boa. estou dizendo que isso é verdade ou não. Boa. É o que eu ouvi de todas as fontes, de quase todos os gabinetes do STF. Tá, mas olha aí, se a gente pode voltar, se o alemão coloca o gráfico da pesquisa, nós vamos ver que tem uma situação na pesquisa que não está de acordo com o texto que foi divulgado junto com a pesquisa. Se nós observarmos, aquela franja laranja que tem maior voto não é do Flávio, é do Tarcísio. É a quinta, a quinta de cima para baixo. Esse aí é Tarcísio, que tem 47. O quê? Exatamente. E o Flávio Bolsonaro tem menos. Mas no texto da pesquisa está indicando como que o Flávio está melhor posicionado que todos, o que a pesquisa não mostra. Está mostrando que o melhor posicionado é Tarcísio. Olha, eu perdi isso aí. Eu não tinha aberto essa planilha. Talvez levando em consideração. Mas o texto que fala outra já coisa. disse Você que não está vai- errado. O texto. Você não está errado. É um texto aqui do É o portal texto do Metrópolis. portal, exatamente. É um texto que saiu também do Estadão. Sim. A Folha também. Olha que interessante, Segré. Muito obrigado por chamar essa atenção. Que de fato coloca esse gráfico aí, segundo esse gráfico, de fato, É. o Tarcísio é o que tem maior vantagem. Olha, vamos analisar aqui juntos. A Michele Bolsonaro, não é? Ela, num segundo turno, o Lula ganharia por 47,5% e a Michele perderia com 44,7%. Empate técnico. Com o Jair Bolsonaro, o Lula também ganharia, mas tem empate técnico, né? Também. Pelos 2 pontos percentuais. Sim. Com o Flávio Bolsonaro, volta aí, deixa aí na tela, Alemão. Com o Flávio Bolsonaro, nós temos 46,3% e o Lula 46,2%. Só que, com o Tarcísio de Freitas, não dá nem empate, não, daria um empate técnico. Continua. Mas a vantagem dele é muito maior. O Lula cai. Se fosse o Flávio, ele teria 46,2%. Mas com o Tarcísio, ele teria 45,9%. Sim. Ele cai 0,3 ponto percentual. É. E o Tarcísio teria 47,1%, Aham. que é 0,8 percentual a mais que o Flávio. Ou seja, ele tem 0,8 percentual a mais que o Flávio. E o Lula tem 0,3 ponto percentual a menos. Ou seja, não só diminui a vantagem, tem eleitor do Lula que votaria no Lula num caso de segundo turno com o Flávio. Mas se o candidato fosse o Tarcísio, esse cara que votaria no Lula vota no Tarcísio. É importante Essa é a mencionar, mas é importante mencionar que essa pegada foi feita por Luiz Arthur Nogueira hoje no Faroeste. Sim, verdade. Então é importante dizer, não estou inventando nada. Eu puxei o comentário que Luiz Arthur fez hoje. Não, é verdade, e trago hoje é verdade, porque eu fiquei na notícia e eu acabei não olhando os gráficos. Nós fizemos a mesma coisa hoje. Por isso é importante mencionar isso. Obrigado, Luiz Arthur Nogueira, que faz assim, tá vivendo! Agora, alguém quer falar mais alguma coisa disso? Não, disso não. Porque tem uma coisa que me intriga, além de comer trigo, e é o fato de 2022 o brasileiro ter sido enganado. Porque tem uma grande fake news que a direita promoveu que não tem como passar pano para ela. É impossível passar pano. A direita brasileira... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível,
Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.